Uma vez, um monarca de um país próximo convocou os eruditos de sua corte e expressou-lhes: enviei a confecção de um anel precioso, com um diamante, a um dos melhores joalheiros da região. Desejo que sejam gravadas no anel algumas palavras ocultas que possam me auxiliar nos momentos difíceis, uma mensagem a qual eu possa recorrer em situações de total desespero. Além disso, desejo que essa mensagem também beneficie futuramente meus herdeiros e os descendentes deles. Deve ser breve o suficiente para caber sob o diamante do meu anel. Todos os presentes na corte do rei eram sábios e estudiosos, capazes de escrever extensos tratados. Contudo, encontrar uma mensagem que consistisse de apenas 2 ou 3 palavras e começasse sob um diamante de um anel revelou-se uma tarefa extremamente desafiadora. Apesar disso, eles pensaram e buscaram em seus livros de filosofia por muitas horas, sem encontrar algo que se adequasse aos desejos do poderoso monarca. O rei possuía um servo muito querido, que também serviu como uma figura paterna para ele desde a morte de sua mãe. Esse homem era considerado parte da família e desfrutava do respeito de todos. Por esses motivos, o rei decidiu consultá-lo. O servo respondeu: eu não sou um sábio, nem erudito, nem acadêmico, mas conheço a mensagem. Como você sabe? Perguntou o rei. O servo então contou: durante minha longa vida no palácio, encontrei todo tipo de pessoa. Em uma ocasião, conheci um mestre que era um convidado de seu pai, e eu estava a seu serviço. Quando ele partiu, acompanhei-o até a porta para me despedir, e, como gesto de agradecimento, ele me deu esta mensagem. Nesse momento, o idoso escreveu uma mensagem em um pequeno papel, dobrou-o e entregou-o ao rei. Não a leia, disse o servo. Guarde-a no anel. Abra-o somente quando não encontrar uma saída em uma situação. Esse momento não demorou a chegar. O país foi invadido e o reino do rei foi ameaçado. Ele estava fugindo a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiam. Em certo momento, chegou a um lugar onde o caminho terminava e, diante dele, havia um precipício e um vale profundo. Cair nele seria fatal. Ele não podia voltar, pois o inimigo bloqueava o caminho. Ele podia ouvir o galope dos cavalos e as vozes, a proximidade do inimigo era evidente. Foi então que ele se lembrou do anel, tirou o papel, abriu e encontrou uma mensagem pequena, porém tremendamente valiosa para aquele momento. Simplesmente dizia: isso também passará. Naquele momento, ele se deu conta de que um grande silêncio pairava sobre ele. Os inimigos que o perseguiam deviam ter se perdido na floresta ou tomado o caminho errado, pois já não se ouvia o galope dos cavalos. O rei sentiu-se profundamente grato ao servo e ao mestre desconhecido. Aquelas palavras haviam sido milagrosas. Ele dobrou o papel e o guardou novamente no anel. Reuniu seu exército mais uma vez e reconquistou seu reinado. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade, com música e dança. O rei sentia-se muito orgulhoso de si mesmo. Nesse momento, novamente o idoso estava ao seu lado e disse: apreciado rei, chegou o momento de você ler novamente a mensagem do anel. O que você quer dizer? Perguntou o rei. Agora estou vivendo uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram o meu retorno, vencemos o inimigo. O idoso respondeu: escute, essa mensagem não é apenas para situações desesperadoras, mas também para situações prazerosas. Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas quando você é o último, mas também quando é o primeiro. O rei abriu o anel e leu a mensagem: e isso também passará. Novamente, ele sentiu a mesma paz e o mesmo silêncio no meio da multidão que celebrava e dançava, mas o orgulho e o ego tinham desaparecido. O rei finalmente pôde compreender completamente a mensagem. O mal era tão transitório quanto o bem. Então, o idoso disse: lembre-se de que tudo passa. Nenhum acontecimento nem nenhuma emoção são permanentes,
assim como o dia e a noite. Há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, pois são a própria natureza das coisas. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará com você por onde você andar.